gente! Espero que vocês estejam bem. Vamos para o segundo capítulo do livro de terapia cognitivo-comportamental. Só para contextualizar, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre esse livro aqui. Eu tenho resumido cada capítulo e trazido aqui para vocês os pontos mais importantes. E hoje a gente vai para o capítulo 2, que fala sobre a visão geral do tratamento com terapia cognitivo-comportamental. Então a Judith Beck aponta aqui pra gente 14 princípios de tratamento com terapia cognitivo-comportamental e eu vou resumir para vocês cada um desses 14 princípios. Ela começa dizendo assim: embora a TCC deva se adequar a cada indivíduo, existem determinados princípios que se aplicam à maioria dos clientes. Princípio número 1 fala sobre a conceituação cognitiva. Então ela diz o seguinte: os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceitualização cognitiva em desenvolvimento contínuo. A gente vai aprender sobre conceituação cognitiva no decorrer desse livro, vai ter um capítulo específico só para isso, tá bom? Então, os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceituação cognitiva em desenvolvimento contínuo. Eu baseio a minha conceituação dos clientes nos dados que eles fornecem na avaliação informada pela formulação cognitiva. Desde o início, também incorporo seus pontos fortes, qualidades positivas e recursos à minha conceituação. Continuo aprimorando essa conceituação durante a terapia, à medida que coleto dados adicionais e uso a conceituação para planejar o tratamento. Voltando um pouquinho, só para contextualizar melhor, esse capítulo fala de princípios de tratamento com terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, a Judith ela vai abordar aqui tópicos que são essenciais para o tratamento com o TCC. E ela começa por uma coisa extremamente importante, que é a conceituação do caso de cada cliente. Como eu falei, a gente vai ter um capítulo só para entender melhor a conceituação. Se você é estudante ou não teve muito contato com o TCC ainda, a conceituação cognitiva, só para contextualizar, ela é como se fosse um mapa do tratamento. Ali a gente tem dados que são importantes do paciente, da história de vida dele, e nesses dados a gente pode basear, e deve, na verdade, basear a condução do caso. Princípio número 2. A TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Os clientes variam no grau em que são inicialmente capazes de desenvolver uma boa aliança terapêutica. Em geral, você passa tempo suficiente desenvolvendo a relação terapêutica para envolver os clientes de modo que trabalhem de forma efetiva com você, como uma equipe. Você usa a relação para fornecer evidências de que as crenças negativas dos clientes, sobretudo crenças sobre si mesmos e algumas sobre os outros, são imprecisas e que mais crenças positivas são válidas. Se a aliança for sólida, você pode maximizar o tempo que utiliza ajudando os clientes a resolverem os obstáculos com que se defrontarão na semana seguinte. Alguns clientes, particularmente aqueles com transtornos de personalidade, requerem uma ênfase muito maior na relação terapêutica e estratégias avançadas para forjar uma boa aliança de trabalho. Princípio número 3. A TCC monitora continuamente o progresso do paciente. Vários estudos demonstram que o monitoramento de rotina melhora os resultados. Os resultados dos clientes são melhorados quando clientes e terapeutas recebem feedback sobre como os clientes estão progredindo. Com ênfase crescente em uma orientação para a recuperação, a CTR, que a gente falou no primeiro capítulo, atualmente muitos terapeutas que exercem a TCC também medem o funcionamento geral dos clientes, seu progresso em direção aos seus objetivos e o sentimento de satisfação, conexão e bem-estar. Princípio número 4. A TCC é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao indivíduo. Clientes com diferentes origens étnicas e culturais obtêm melhores resultados quando seus terapeutas reconhecem a relevância das diferenças. A TCC tende a enfatizar a racionalidade, o método científico e o individualismo. Clientes de outras culturas podem ter valores e preferências diferentes, por exemplo, raciocínio emocional,
graus variados de expressão emocional e coletivismo ou interdependência. Ainda sobre as questões culturais, seus clientes podem diferir de você em muitos aspectos além da cultura, incluindo idade, orientação religiosa ou espiritual, etnia, condição socioeconômica, incapacidades, gênero, identidade sexual e orientação sexual. Certifique-se de informar-se sobre as características dos clientes e antecipe como essas diferenças podem ser relevantes para o tratamento. Princípio número 5. A TCC enfatiza o positivo. Pesquisas recentes demonstram a importância de enfatizar a emoção e a cognição positivas no tratamento da depressão. Você ajuda os clientes ativamente a trabalharem no cultivo de estados de humor e pensamentos positivos. Isso também é muito importante para inspirar esperança. Princípio número 6. A TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Tanto os terapeutas quanto os clientes são ativos. Eu encorajo o ABE. Só voltando um pouquinho, aqui ela fala um pouquinho sobre o tratamento do ABE. Eu vou citar essa parte aqui para vocês porque eu achei que ela é importante para explicar essa colaboração entre o profissional e o paciente. Eu encorajo o ABE a encarar a terapia como um trabalho em equipe. Juntos, decidimos no que trabalhar em cada sessão, com que frequência devemos nos encontrar e o que ABE pode fazer entre as sessões. Inicialmente, sou mais ativa na sugestão de uma direção para as sessões de terapia e para alguns planos de ação. Quando o ABE fica menos deprimido e mais socializado no tratamento, eu encorajo a ser cada vez mais ativo na sessão. Só voltando um pouquinho, para quem não conhece TCC, está tendo acesso a isso pela primeira vez, o plano de ação ele é como se fosse uma tarefa de casa, é um combinado que a gente faz com o paciente de algo que ele vai colocar em prática durante a semana, de alguma habilidade que ele precisa desenvolver, algo que ele vai treinar ali durante a semana. Voltando aqui. Quando o ABE fica menos deprimido e mais socializado no tratamento, eu o encorajo a ser cada vez mais ativo na sessão, decidir quais passos dar em direção aos seus objetivos, resolver problemas para obstáculos potenciais, avaliar suas cognições disfuncionais, resumir pontos importantes e elaborar planos de ação. Então, o próprio ABE pode pensar nas suas tarefas de casa, né, nos combinados ali, no que ele vai colocar em prática durante a semana. Princípio número 7. A TCC é aspiracional, baseada em valores e orientada para os objetivos. Na sua sessão inicial com os clientes, você deve lhes perguntar acerca de seus valores, o que é realmente importante para eles na vida, suas aspirações, como eles querem que a sua vida seja e os seus objetivos específicos para o tratamento, o que eles desejam obter como resultado da terapia. Princípio número 8. A TCC inicialmente enfatiza o presente. O tratamento da maioria dos clientes envolve um forte foco nas habilidades que precisam ter para melhorarem o seu humor e suas vidas. Os clientes que usam essas habilidades consistentemente durante e após o tratamento têm melhores resultados do que aqueles que não as utilizam, mesmo em face de eventos estressantes da vida. Você muda o foco para o passado em 3 circunstâncias. A primeira, quando o cliente expressa um forte desejo de o assim fazer, então se o cliente tem a necessidade de falar sobre coisas do passado dele, a gente claro que vai dar esse espaço para o cliente. 2, quando o trabalho direcionado para os problemas atuais e aspirações futuras produz mudança insuficiente, então a gente vai focar mais no passado do paciente, para que isso produza mudanças no presente. 3, quando você julga que é importante que você e seu cliente entendam como e quando as suas principais ideias disfuncionais e estratégias de enfrentamento comportamental se originaram e foram mantidas. Ou seja, a gente quer entender de onde veio um comportamento, de onde veio uma estratégia que o paciente usa de enfrentamento, de onde veio uma ideia disfuncional, né? Se teve algum momento ali da vida dele, ou momentos, né, que puderam contribuir para o desenvolvimento, né, desses comportamentos, pensamentos, enfim.
a gente vai falar sobre o passado para entender isso melhor. Princípio número 9. A TCC é educativa. Um objetivo importante do tratamento é tornar o processo da terapia compreensível. Abe se sentiu mais confortável depois que soube o que esperar do tratamento. Quando entendeu claramente o que eu queria que ele fizesse, quando sentiu como se ele e eu fôssemos uma equipe, e quando teve uma ideia concreta de como a terapia prosseguiria, tanto dentro de uma sessão quanto durante o curso do tratamento. Então a gente explica para os pacientes sobre como a TCC funciona, sobre como as sessões, funcionam, existe uma estrutura de sessão, e isso é importante para que os pacientes possam aderir melhor ao tratamento. Princípio número 10. A TCC é atenta ao tempo de tratamento. Costumávamos dizer que a TCC era uma terapia de curta duração. Muitos clientes com depressão e transtornos de ansiedade requerem entre 6 e 16 sessões, mas o tratamento para algumas condições precisa ser muito mais longo. Tentamos deixar o tratamento o mais curto possível, ao mesmo tempo ainda cumprindo nossos objetivos, ajudar os clientes a se recuperarem dos seus transtornos, trabalharem na realização de suas aspirações, valores e objetivos, resolverem suas questões mais urgentes, promoverem satisfação e prazer na vida e aprenderem habilidades para promover resiliência e evitar recaída. Alguns clientes precisam de consideravelmente mais tratamento por um período de tempo mais longo. Algumas vezes esses clientes têm vidas caóticas ou enfrentam desafios severos constantes como pobreza ou violência. Alguns têm transtornos crônicos ou resistentes ao tratamento, outros têm transtornos de personalidade, uso de substâncias, transtorno bipolar, transtornos alimentares ou esquizofrenia. 1 ano ou mesmo 2 de terapia podem ser insuficientes. Mesmo depois do término, eles podem precisar de sessões periódicas ou cursos de tratamento adicionais, em geral mais curtos. Princípio número 11. As sessões de TCC são estruturadas. Os terapeutas que trabalham com TCC visam conduzir a terapia com a maior eficácia possível, com a maior eficiência possível, para ajudar os clientes a se sentirem melhor o mais rapidamente possível. Aderir a um formato padrão facilita esses objetivos. Você tenderá a usar esse formato em todas as sessões, a menos que seu cliente tenha objeções. O seu objetivo na primeira parte da sessão é restabelecer a aliança terapêutica, revisar o plano de ação e coletar os dados para que você e o cliente possam colaborativamente definir e priorizar a pauta. Na segunda parte da sessão, você e o cliente discutem os problemas e objetivos na pauta. Esses tipos de discussões e intervenções conduzem naturalmente a um plano de ação. Na parte final da sessão, você e o cliente fazem um resumo da sessão. Você se certifica de que o plano de ação é razoável, então solicita e responde ao feedback do cliente. Embora terapeutas experientes em TCC possam se desviar desse formato algumas vezes, os terapeutas iniciantes costumam ser mais efetivos quando seguem a estrutura especificada. Eu particularmente gosto muito de ter um passo a passo para seguir dentro da estrutura da sessão. Princípio número 12. A TCC utiliza a descoberta guiada e ensina os clientes a responderem às suas cognições disfuncionais. No contexto da discussão de um problema ou objetivo, você faz perguntas. Então, você faz perguntas aos clientes para ajudá-los a identificarem seu pensamento disfuncional, perguntando o que estava passando pela sua mente. Avaliarem a validade e utilidade de seus pensamentos e formularem um plano de ação. Com Abe, uso o questionamento socrático, o que ajuda a estimular seu sentimento de que estou verdadeiramente interessada no empirismo colaborativo, ou seja, em ajudá-lo a determinar a precisão e utilidade de suas ideias por meio de uma revisão cuidadosa de evidências. Note que evitamos desafiar as cognições, afirmando ou tentando convencer o paciente de que seus pensamentos ou crenças não são válidos. Em vez disso, nós ajudamos os clientes por meio de uma reestruturação cognitiva, um processo de avaliação e resposta ao pensamento mal adaptativo.
A reestruturação cognitiva é isso, né? É um processo de avaliação de um pensamento e de resposta a esse pensamento mal adaptativo. Quando pensamentos automáticos fazem parte de um processo de pensamento disfuncional, como ruminação, obsessão ou autocrítica, você pode ajudar os clientes a aceitarem seus pensamentos sem críticas, permitindo que eles venham e vão sozinhos, os pensamentos. Para modificar as cognições em nível emocional ou mais profundo, você pode usar imagens, contar uma história, oferecer analogias, metáforas, empregar técnicas experienciais, fazer dramatizações ou sugerir experimentos comportamentais. Princípio número 13. A TCC inclui planos de ação, que são as tarefas de casa que eu mencionei antes. Um objetivo importante do tratamento é ajudar os clientes a se sentirem melhor no final da sessão e prepará-los para terem uma semana melhor. Então, nosso objetivo é sempre que o paciente saia melhor da sessão do que quando ele chegou. Os planos de ação, em geral, consistem em identificar e avaliar pensamentos automáticos que são obstáculos aos objetivos dos clientes, implementar soluções para os problemas e obstáculos que podem surgir na semana seguinte ou praticar habilidades comportamentais aprendidas na sessão. Então, durante a semana, o paciente ele vai exercer tudo o que foi aprendido ali durante a sessão. Os clientes tendem a se esquecer muito do que ocorre nas sessões de terapia e, quando fazem, tendem a ter resultados piores. Portanto, essa é a nossa regra de ouro. Tudo o que queremos que o cliente recorde é registrado. Você ou seu cliente devem registrar as anotações da terapia e os planos de ação, seja no papel, telefone ou tablet. Ou você pode registrar as anotações da terapia usando um aplicativo. Os planos de ação decorrem naturalmente da discussão de cada objetivo ou problema na pauta. Você precisará elaborá-los de forma cuidadosa com os clientes, com base na natureza do problema, sua conceitualização do que o ajudará mais, considerações práticas como tempo, energia, oportunidade e variáveis do cliente, por exemplo, nível de motivação e concentração e suas preferências. Um erro frequente dos terapeutas é sugerir planos de ação que são muito difíceis. Então a gente tem que entender com o paciente se aquele plano de ação que a gente combinou é razoável, se ele de fato tem boas chances de conseguir executar ou está muito difícil para o momento. Princípio número 14, e chegamos ao último princípio. A TCC utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. De fato, adaptamos estratégias de muitas modalidades psicoterápicas dentro do contexto da estrutura cognitiva. Por exemplo, dependendo da minha conceituação de um cliente, posso usar técnicas da terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental, psicoterapia focada na compaixão, psicoterapia centrada na pessoa, psicoterapia psicodinâmica, terapia do esquema ou outras. Enquanto estiver aprendendo o TCC, será difícil para você incorporar uma variedade mais ampla de intervenções, além das que aprenderá neste livro. Sugiro que você, primeiramente, domine os aspectos básicos da TCC e depois aprenda técnicas adicionais para implementar dentro da estrutura de uma conceituação cognitiva. À medida que progredir como clínico na TCC, será importante estudar esses e outros tratamentos baseados em evidências. Então, a Judith sugere que a gente primeiro dê conta de conhecer bastante, né, da TCC, né, tem uma boa base da terapia cognitivo-comportamental, para depois a gente ir tentando buscar outros recursos, entender sobre outras abordagens. E agora a gente vai ler o resumo e fechamos o segundo capítulo. Os princípios básicos descritos neste capítulo se aplicam à maioria dos clientes. Guiado pela conceituação cognitiva de cada cliente, você irá variar as técnicas a serem usadas para adequar o tratamento ao indivíduo. O tratamento com TCC leva em conta a cultura, a história familiar e outras características importantes dos indivíduos, a natureza de suas dificuldades, seus objetivos e aspirações, suas habilidades para formar um vínculo terapêutico forte, sua motivação para mudar, sua experiência prévia com terapia e suas preferências. O fundamento do tratamento é sempre uma relação terapêutica sólida. Aí aqui ela traz um exercício prático, que é de revisão desses princípios que a gente acabou de estudar aqui juntos, e ela traz também uma pergunta para reflexão. Quais dos 14 princípios de tratamento você já sabia que eram elementos importantes na TCC? Quais eram novos para você?
E ela pergunta também se algum deles o surpreendeu, certo? Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham acompanhado aqui comigo e que esse resumo tenha sido suficiente para que vocês compreendam esses 14 princípios. E a gente continua no próximo vídeo com o capítulo 3, falando sobre conceituação cognitiva. Esse capítulo é muito importante porque a conceituação é uma ferramenta central do tratamento com terapia cognitivo-comportamental. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada!